Salve família, isso aqui não é um vídeo de Celeste, tá? Eu vou estar, na verdade, falando sobre a minha vida, vou estar comentando sobre as coisas que aconteceram recentemente, sobre esse canal, algo que eu fiz um pouco no vídeo passado, mas pô, evolução do caralho, 2 vídeos, e isso é muito foda. Mas eu preciso comentar sobre como vem sendo minha vida, sabe? Eu recentemente passei num neuropsicólogo e teve um motivo pra isso, né? Aconteceu um evento na minha vida que me fez virar essa chave, esse gatilho, e eu falei, cara, deixa eu investigar o que eu tenho, deixa eu investigar o que tem na minha cabeça, o que tá acontecendo comigo. Eu recomendo pra todo mundo, assim, pô, se você acha que você tem algum problema, ansiedade, depressão, qualquer coisa assim, cara, vai, busca ajuda profissional. Eu demorei muito tempo pra buscar ajuda profissional. Na verdade, quando eu tinha 15 anos, eu passei num psicólogo, só que primeiro que meu dinheiro acabou, porque na época eu ganhava R$ 800 no Jovem Aprendiz. Eu era bem novo e, assim, o dinheiro não durou, né? Mas aí veio a pandemia, virou, não lembro como é que fala, mas por vídeo, né? O psicólogo lá. E eu não tenho privacidade na minha casa o suficiente pra eu poder ter isso, né? Não que eu não tenho privacidade, mas pelos quartos, tipo assim, meu quarto antigo, ele ficava ele ficava de frente pra sala. E a porta, né, não é muito acústica. Então, tudo que eu falasse ali, meus pais iriam escutar, minha mãe iria escutar e não seria muito saudável, né? Ai, eu esqueci que eu posso agarrar. Mas então, vocês entenderam, né? Por que eu demorei? Uou! E aí, quando eu entrei nesse serviço novo, eu tive uma vantagem chamada convênio, que é algo mágico. Principalmente se você tiver um convênio bom, você consegue passar em vários médicos, cuidar da sua saúde. Então eu fiz muitos exames. Na verdade, eu passei num clínico primeiro, ele me passou um monte de exames. Eu contei pra ele, foi um evento que eu tive que eu tava no serviço e a minha mão, meus braços começaram a formigar, tudo ao mesmo tempo, formigar bastante. E aí eu fui ver o que é isso que eu pensei, mano, circulação. Eu tava tendo muito problema de pressão baixa. E aí eu fui lá, contei pra ele, né, tudo isso daí. Ele falou, ó, vou te passar essa série de exames, não sei o que. Ele passou também pra eu investigar TDAH, autismo e ansiedade. Ele me informou, né, que eu tinha que passar no neuropsicólogo. Foi bem difícil achar, o convênio ele não cobre assim tão fácil o neuropsicólogo como cobre outras coisas. Então eu achei um que foi no convênio que foi bem escondido, foi bem longe de casa. As avaliações não eram muito boas na internet, só que era o que tinha. Eu fui fazer a primeira sessão, né, e assim, vamos lá, já vou começar aqui, já vou apontar, a profissional não era muito boa. E você pode dizer, pô, mas você não tem autoridade pra falar isso porque você não estudou psicologia, você... Bom, mas assim, eu conversei com pessoas que estudaram psicologia, me falaram que realmente, a minha maior reclamação é que não teve uma conversa, eu não me senti acolhido pela neuropsicóloga. Aí me falaram, não, é isso mesmo. E outra que não teve uma investigação muito a fundo, assim. E eu conversei com pessoas que têm TDAH, eu conversei com pessoas que têm autismo, e as pessoas foram diagnosticadas também, né? E eles me informaram que no teste deles, lá quando eles foram fazer os exames, foi muito mais investigativo, perguntou muito sobre a infância, teve entrevista ali com os pais, porque assim, o autismo e o TDAH em adultos é bem complicado, porque você aprende a mascarar, você passa por um período de rejeição muito grande, então você precisa fazer uma investigação muito mais complexa ali pra você entender o real sintoma, de onde tá vindo os problemas, se realmente aquela pessoa tem, né? Então, eu vi até um cara comentando, e eu vou até deixar, ele é um psicólogo que eu confio bastante, assim. Eu sinto sinceridade nas pessoas, né? Eu sinto honestidade intelectual nas pessoas. Eu sinto muita honestidade intelectual nele. Ele é bem sincero. Você percebe que esse tipo de pessoa que normalmente é honesta e intelectual, ela não tem muita visibilidade, porque as pessoas que têm visibilidade são aquelas pessoas que fazem drama, que falam merda. Não, ele é um cara que tá lá falando o que é certo, não colocando fanatismo nas coisas, fantasia, e eu acho muito bom o conteúdo dele. Vou deixar o canal dele na descrição. Ele comenta sobre que também existe muitos profissionais ruins. O convênio também não ajuda. O convênio, ele limita a quantidade de sessões que a pessoa pode ter, né? Mas assim, eu conversei com ela e ela falou pra mim que não existia essa limitação. Ou ela mentiu pra mim, ou ela não queria fazer mais sessões. E as sessões, elas duravam 40 minutos, que é bem pouco. Além de durar 40 minutos, na minha primeira sessão eu me atrasei 10 minutos. Em 30 minutos, ela classificou que eu não tinha autismo. Isso é bizarro porque, como eu falei, você precisa de uma investigação muito grande pra você ter isso em adultos. Ela poderia ser uma médica que não tinha essa experiência com adultos também. É uma chance, né? Eu não olhei isso, sabe? Eu não olhei que tinha que ser alguém focado em adultos. Na verdade, eu não sabia que existia essa diferença tão grande. Não chegou a passar pra minha cabeça. É meio óbvio, mas não passou na minha cabeça. Agora, na fase adulta, onde eu tenho que lidar com muita coisa sozinho, não tem mais minha mãe ali, meu pai, e eu tenho que tomar certas atitudes, eu não sei muita coisa sobre o mundo, e eu tô aprendendo com um tempo, sabe? Eu tô aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Então eu aprendi ali que, pô, às vezes eu precisava ter uma investigação melhor ali nas coisas, entendeu? Mas assim, beleza. Uou, joguei muito. Tive as sessões lá e eu fui diagnosticado, né, com ansiedade grave, então eu tenho essa ansiedade, isso daí tá muito certo, isso daí ela não errou, ela acertou perfeitamente, porque desde criança, desde os meus 11 anos, eu lembro de ter problema com ansiedade. Eu lembro de eu ser novinho
e já tá sofrendo com ansiedade de... Assim, quando eu vou falar algo engraçado aqui, mas quando eu tô ansioso, meu sistema digestivo, ele funciona muito rápido. Então, assim, eu sinto muita vontade de ir no banheiro. E eu sou uma pessoa que tem o intestino preso. Era uma diferença muito grande, às vezes parecia até que eu tava passando mal quando eu tinha ansiedade. E eu lembro de bem novinho já tendo esses sintomas. Com o tempo a ansiedade ela foi diminuindo, mas eu ainda sinto. Na verdade, os sintomas mudaram, né? Antigamente eu sentia aquela palpitação, aquele negócio no peito, todo aquele sentimento ruim. Hoje em dia eu não sinto, mas como eu falei lá no início, eu tive aquele problema com minhas pernas e meus braços estarem formigando, que o médico falou que se fosse pressão, se fosse alguma coisa de circulação, coração, seria numa parte do corpo só, mas eu senti tudo de vez. E realmente, na época que eu senti isso, eu tava passando por um momento mais ansioso ali, que eu não sabia o motivo de eu estar sentindo ansioso, por sinal. E a neuropsicóloga falou sobre isso no laudo, né, que eu tenho ansiedade grave. Eu tava sentindo muita ansiedade lá, quando eu tava fazendo o neuropsicólogo nas primeiras sessões. Com o tempo foi diminuindo essa ansiedade. Outra coisa que ela colocou lá é que eu tenho depressão moderada, depressão média, não sei o que significa. Não entendi muito bem. Eu realmente tive depressão por uma boa parte da minha vida, tanto que eu falo que eu comecei a viver a partir dos 19, porque dos meus 11 até os 19 eu era uma pessoa bem triste, que ele se limitava a viver, que tinha muita dificuldade em muitas áreas da vida ali, coisas que eu melhorei bastante, sabe? E eu não sinto tanto assim, tanta depressão, eu não sinto mais tanta depressão como antes. Eu acho que a minha vida ela melhorou bastante de lá pra cá também, assim. Tem até uma coisa que eu tava comentando com um amigo recentemente, que a adultização, né, que nem o negócio do Felca lá, a gente que é da quebrada, a gente que é pobre, a gente começa a trabalhar muito cedo, a gente toma muita responsabilidade muito cedo, e isso mexe com a nossa cabeça, né? Eu acho que um pouco da minha ansiedade, um pouco da minha depressão, foi por conta disso. Foi por eu ter tomado muita responsa desde cedo, por eu ter entendido o mundo muito rápido. Eu sempre pensei sempre pensei muito nas coisas. Eu sempre pensei sobre como funciona a sociedade, se as coisas fazem sentido. Eu sempre pensei muito sobre injustiça. Voltando aqui, né? Fui diagnosticado com TDAH, e ela informou lá que eu tenho TDAH no laudo. E isso é muito louco porque por uma boa parte da minha vida eu tive problemas e eu sempre me culpei por esses problemas. Eu sempre levei essas coisas como desvio de caráter e que eu era uma pessoa que eu precisava melhorar. Então eu entendia, pô, aqui eu errei, aqui eu não fui o melhor que eu poderia ter sido, eu posso ser uma pessoa melhor, eu errei e eu preciso melhorar. E sempre teve essa autocobrança muito grande. E hoje em dia, tendo esse laudo, olhando assim, eu penso, às vezes eu poderia ter me perdoado um pouco mais, sabe? Poderia ter não levado tão a sério assim as coisas e talvez eu teria lidado com a vida de uma forma mais leve se eu já soubesse disso. A minha dificuldade com esse canal acaba sendo essa também. E agora com esse laudo eu posso fazer o tratamento, vou atrás do tratamento, vou atrás de... Bom, tem gente que fala que quando você toma um remédio, já vi gente com TDAH falando que quando você toma um remédio você vai pra outra dimensão, é como se você aprendesse a viver, como se você vivesse e virasse uma pessoa normal. E eu tive um pouco dessa experiência tomando remédio pra ansiedade, que o médico passou uma vez. Eu fui num clínico, ele passou um remédio bem fraquinho, era tipo acho que nem era remédio, era um suplemento. E... Mano, por que eu não sei pular ali? Era um suplemento, assim, que ele passou. E eu tomei por 3 meses. E ainda passei um tempo tomando, depois sem o bagulho de médico. Nunca façam isso, tá? Eu fiz porque era como se fosse um remédio de dor de cabeça, assim. Se eu tivesse tendo uma crise de ansiedade, se eu tivesse passando um problema muito grande de ansiedade, eu ia lá tomar um remédio. E me ajudou bastante pra caralho, assim. Mas eu tinha esse sentimento de que é como se o mundo mudasse. É como se eu tivesse finalmente vivendo esse remédio pra ansiedade que eu tomava. Ele também era um antidepressivo e ele também era bom pra depressão. Ele era um antidepressivo. Isso é loucura, isso é muito loucura. Por mais que ela tenha sido uma profissional bem ruinzinha assim nos meus olhos, eu não vou descartar 100% o laudo dela. Eu acho que ela tem um valor ali, até porque ela aplicou muitos testes. Eu fiz muitos testes, os testes foram bem difíceis. Então, assim, tem um valor aquele laudo, tem algo ali, sabe? Mas no futuro, eu pretendo passar numa neuropsicóloga boa, vou desembolsar uma grana aí. Realmente entender o que tá acontecendo na minha cabeça, passar numa especializada em adultos, que foque em diagnosticar adultos, entender a cabeça de adulto. E assim, também não existe só TDAH e depressão, né? Ou autismo. Existe também traços de personalidade, existe um monte de coisa. Então eu quero uma profissional que não esteja ali só focada em gerar um laudo, te classificar de alguma forma. Não, um profissional que tenta entender, né? Ou um profissional também pode ser um homem, né? Bom, mas é basicamente isso. Eu agora posso cuidar da minha cabeça. Vão atrás de cuidar da saúde mental de vocês. Não leve em consideração tudo que vocês veem na internet. Tem muita mentira sobre TDAH, sobre autismo. Tem muita gente falando umas coisas ali que não fazem sentido sobre TDAH e autismo. Parece que todo mundo agora, gente com
gente que nunca entendeu psicologia falando sobre TDAH e autismo. Isso é bizarro. Bom, se você viu o vídeo até aqui, né, deixa um like aí. Pô, tô feliz que eu tô conseguindo gravar um segundo vídeo pra esse canal aqui. E eu vou fazer isso, vou falar sobre a minha vida, falar sobre as coisas e tentar gravar. É o que tá me dando vontade, é o que eu tô conseguindo fazer. Nem sempre trazer um vídeo zoeira aqui, um vídeo primeiras impressões. De vez em quando eu vou tentar trazer, mas é basicamente isso, eu acho. Eu acho que eu falei tudo. E é isso, tamo junto, falou.